Fala galera, Thiago Linhares aqui. Bom, hoje a gente vai aprender uma case no SQL, tá? Um pouquinho diferente. Uma coisa que eu acabei tendo que fazer esses dias e achei legal ensinar também, porque é uma lógica ali e tal, mas é interessante. Que vai ser a gente quebrar partes do texto pelo um delimitador, né? Independente onde esteja esse delimitador, beleza? Então, tanto no início, no fim do texto, quanto no meio. Então, toca a vinheta e bora pro vídeo. Bom, aqui ignora essa parte aqui. Aqui eu fiz um esquema que é o seguinte. Eu declarei uma variável, né, que vai se chamar @documento, e o texto dela vai ser esse aqui, ó. Então, poa/cwb, né, Isso aqui seria um número de um tipo de documento, por exemplo. E qual que é o desafio? O desafio é eu pegar essa documento e o que eu quero pegar? Eu quero pegar primeiro poa, né? Primeiro o que vem antes do barra. Então tudo que vem antes do barra, independente de onde esteja esse barra. E depois eu quero pegar isso que está aqui no meio, ó, entre o barra e entre o traço, tá? É como se fosse, no meu caso aqui no exemplo, estou usando como se fosse origem e destino. Origem poa, destino CWA. Então como que eu vou fazer isso, beleza? Então aqui, né, é uma declaração de variável, só para a gente ter a variável. E se eu faço um select na variável, eu tenho o valor da variável, tá? Eu tô aqui tô me acostumando com o Visual Studio aqui, tá? Mas beleza, isso aqui é SQL, você pode rodar em qualquer programa que você tiver. Depois eu vou usar essa condicional aqui, ó. Ela se chama share index. Share index, né? Então o que essa share index faz? Ela busca aonde num texto está aquilo que você quer. Então, por exemplo, a sintaxe dela é a seguinte: share index, né? Qual que é o texto que você está pesquisando? No meu caso, eu estou pesquisando barra. E aonde eu estou pesquisando? Aqui, no meu caso, eu estou pesquisando dentro de uma variável. Mas eu poderia estar pesquisando, sei lá, dentro de uma coluna, enfim, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, executar, ó, tá dizendo que a minha barra está no index 4 do texto. Vamos testar. Se eu botar aqui um S, ela tem que pular para 5. Ó, minha barra está no 5. Beleza? Então, independente do texto inicial, eu sempre vou conseguir pegar antes da barra, né? Que é o que eu quero. Porque independente de onde essa barra esteja, tá? Então, ele fica mais dinâmico. Ah, por que você não põe left 3, por exemplo? Porque eu nem sempre vou saber se é 3, tá? Se for 4, se for 5, né? Então, vai dar essa quebrada. Então, o que a gente vai fazer? Ó, sabendo onde está a barra, que é no item 4, eu preciso fazer um left, né? No caso, eu quero o texto daqui para lá. Então, o que eu vou usar a lógica aqui? Eu vou usar, ó, left, né? Aí o left, a sintaxe dele é o seguinte: é o texto que eu quero, pan, vírgula, né? Então, eu quero o texto do documento. Quantos caracteres eu quero pegar, tá? Aqui eu vou usar uma indentação, porque eu gosto. Então aqui eu estou dizendo para ele o seguinte: pega o documento, os lefts, né? Então da esquerda para a direita, os 4 primeiros itens. Porém, se eu pegar os 4 primeiros itens, eu vou acabar pegando a barra junto. E é isso que eu não quero, a barra junto. Eu quero sem a barra. Então eu vou colocar o sharing index -1. Porque ele sempre vai pegar aonde está o que eu estou pesquisando, que é a minha barra, na posição 4. Mas o left, ele pega esse ID aqui como tudo que ele tem que pegar. Então ele não pode pegar 4 caracteres, ele tem que pegar 3 caracteres, tá? E vou fechar, né, o left. Então eu vou executar isso aqui. Ó, pegou o cara chamado poa. Então eu posso colocar que isso aqui é origem. Beleza? Então eu tenho
Esse aqui eu posso colocar como se fosse... desculpa, eu vou indentar, tá? Eu vou colocar como se fosse o padrão, né? Padrão assim, sem acento, tá? Então eu tenho o padrão, que é poa barra CWB, traço não sei o que. E eu tenho a origem poa. Beleza, show de bola, até aqui ok. Agora, o que que eu preciso? Eu preciso pegar o CWB, tá? Eu não consigo mais usar left, por quê? Porque o left ele pega do primeiro caractere da esquerda e vai seguindo. Então, aquele poa não sumiu, ele tá ali ainda, eu só separei, mas se eu for no padrão lá, que é o documento, ele vai continuar pegando poa, então eu não posso fazer isso. Eu não posso usar o right, né? Que é da direita para a esquerda, por quê? Porque ele vai começar aqui no 9, então ele vai vindo 9 para trás, e eu não quero isso, eu quero só CWB. Então qual que é a função que a gente utiliza quando a gente quer pegar textos do meio, né, que é o chamado mid, né, que em algumas linguagens existe o mid, inclusive no Excel. A gente usa um cara chamado substring. Então, vou dar um espaço aqui até para não ficar confuso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um cara chamado substring, tá? O substring, ele pega textos do meio, né? E normalmente o que você faz? Você fala para ele o texto, você fala qual que é o start, né? Aonde ele vai começar a pegar o texto e aonde ele vai parar de pegar o texto, tá? No nosso caso aqui, a gente vai ter que ter duas variáveis aqui. A de início e a de fim. Por quê? Porque esse CWB aqui do meio, ele nem sempre vai ter 3 caracteres. Então, eu não sei, pode ter um texto gigante ali de 100 caracteres ali no meio. Mas eu preciso que o texto comece aonde um depois da barra e pare um antes do traço. E aí a lógica, né, de usar o char index já faz sentido aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar documento, né? Continua sendo a mesma variável. Qual que é a minha start position? É o char index menos 1. Por que o char index menos 1? Porque eu quero o início onde ele vai começar. Então ele vai ver aonde está o meu carinha aqui, tá? Então ele está no 4, na posição 4. Só que aí, se eu pegar da posição 4 para frente, eu vou pegar o barra. E se eu pegar para trás, claro, eu vou pegar o A lá. Então, na verdade, aqui eu tenho que somar 1. Que daí sim eu vou pegar do C em diante. Beleza? E aí ele pergunta, e qual que é a minha posição final, né? Tá. E no caso aqui, ele pede pra gente quantos caracteres ele tem que ler a partir deste início. No caso eu vou botar 3, tá? Que daí ele vai ler os 3 de CWB. Vou botar aqui. O as destino, tá? Então, até aqui tudo ok. Ó, então origem CWB, destino poa. Mas aí tem um problema. Se eu botar um S aqui, ó, ele não pega esse S. Ele continua pegando só CWB. E se eu botar um S em poa, ele pega, ó, porque ele está indo até a posição do delimitador. O delimitador ele vai parando, né? Vai parando. Como eu faço para resolver isso? Deixa eu apagar aqui e apagar aqui, tá? Assim funciona? Funciona, ok, tá funcionando. Porém, esse último cara aqui, ele não ficou dinâmico, né? Eu tô sempre lendo 3 caracteres, né? E não é isso que eu quero. Eu preciso que ele seja dinâmico, porque eu não sei quantos caracteres vai ser. Aí que vem uma sacada louca, ó. Aí pensa o seguinte, tá? A gente tem 2 posicionamentos aqui, tá? E eu vou fazer dessa forma, mas pode ser que tenha uma forma mais simples de fazer, tá? Eu vou fazer o seguinte.
A gente tem dois posicionamentos. A gente tem o posicionamento 1, que é o barra, e a gente tem o posicionamento 2, que é o traço. Eu quero que tá no meio disso, tá? Quero saber quantos caracteres tem. Então, qual que é a lógica que eu usaria aqui? Eu ia pegar o share index de novo. Eu vou colocar aqui embaixo só para vocês terem uma visualização de como vai funcionar. Eu vou até pegar esse cara aqui. Beleza. Então isso aqui vai dizer onde começa o meu número. Então eu vou colocar mais um. Por quê? Porque eu quero onde começa a letra. Minha letra começa no 5. Aí eu vou pegar o mesmo share index e vou jogar embaixo. Só que agora eu quero procurar aonde está o traço. Correto? Então eu vou dar um executar. Então o meu C, a letra C do CWE começa no 5º caráter. E o traço começa no caráter 8. Concordam? Então, se eu pegar esse cara aqui, menos esse cara aqui, o que acontece? Eu tenho a quantidade de caracteres que eu tenho de letras, tá? Inclusive, aqui eu posso até mudar, tá? Para não dar um número negativo, né? Ó. Opa. Ah, só que eu tenho que tirar esse mais um aqui. E aqui eu coloco... Opa, mais um. Só que tem que ser nesse cara aqui, né? Pra dar certo. Ó, então apesar de parecer confuso, na verdade é bem simples. Eu vou pegar o meu posicionamento do traço, que é o 9. E vou pegar o meu posicionamento do barra mais um, que é o C. Então, quantos eu tenho nesse entremeio, né? Eu tenho 3 caracteres. Se eu colocar um S aqui, eu vou ter 4 caracteres. Então, é bem simples. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui que a gente criou separado, só para mostrar para vocês mais simples. E no lugar do 3, eu vou colocar esse cara aqui, tá? Então, ó, vou fazer o seguinte. Share index, pã. E aqui eu vou fazer o meu carinha, ó. Que é share index menos o share index mais um. Isso vai me dizer quantos caracteres eu preciso rodar, tá? Então, se eu der enter de novo, tá vendo que, ó, existe o S ali, porém no código antigo o CWS não pegou. Porque a gente estava pegando 3 caracteres fixos, né? Agora, se eu executar CWS. Cara, se eu botar, sei lá, 50 bagulho aqui, vamos ver. Ó, pega todos. Então, esse código eu vou botar aí na descrição do vídeo, mas ele tá bem explicado. Acho que a lógica tá bem tranquila. Dá pra fazer de outro jeito? Talvez sim, tá? Mas é o jeito que eu entendi e consegui fazer. Espero que tenha gostado. Valeu, falou aí. Até a próxima.